Eu aposto que você já ouviu falar do Michael Saylor, o homem fundador da MicroStrategy, hoje conhecida só como Strategy, que tem mais de 640 mil bitcoins. Sim, 64 bilhões de dólares em bitcoin, o que representa aí mais do que 3% da quantidade total de bitcoins que iriam existir no planeta. E bom, agora existe uma empresa brasileira fazendo a mesma coisa que a Strategy, chamada Orange BTC, que já está em 27ª no ranking das empresas que mais possuem bitcoin no mundo inteiro. Número 27 do ranking, a única empresa da América Latina, e entramos nessa corrida global representando o Brasil. São cerca de 3.700 bitcoins, aproximadamente aí 2 bilhões de reais. Mas por que e como que essas empresas estão conseguindo comprar tanto bitcoin? O que é a Orange BTC, a Strategy brasileira, até onde eles vão ir e por que alguém compraria ações da Orange BTC ao invés de comprar somente o próprio bitcoin? Tudo isso vocês vão entender nesse vídeo aqui. Na última semana eu estive presente no evento de inauguração da Orange Bitcoin, um evento que aconteceu aqui em São Paulo, na Faria Lima, cara, num teatro sensacional, o Teatro B32, que fica ali no prédio da Baleia, literalmente um dos maiores ícones do mercado financeiro tradicional. Sempre que se fala de São Paulo, Faria Lima, você já pensa no prédio da Baleia, já pensa em XP Investimentos, e lá no meio disso tudo tinha uma empresa que o único propósito é comprar Bitcoin, fazendo um gigantesco evento. Inclusive, o fundador da Orange BTC estava lá e ele começou falando sobre o Bitcoin. Afinal, esse evento tinha muita gente do mercado financeiro que não é ligado com o mercado cripto, mas que tinha que aprender um pouquinho mais sobre o Bitcoin antes de entender a Orange. Ele apresentou uns gráficos bem legais, como a comparação da quantidade de dinheiros existentes no Brasil, né, a quantidade de reais já criados, e do outro lado a quantidade de bitcoins que irão existir, e um mostra que é limitado, o outro é infinito. Que as moedas fiduciárias continuam a ser impressas sem controle algum e não existe limite. O Bitcoin traz um limite de 21 milhões e será um dos ativos mais escassos do mundo. É a melhor reserva de valor para qualquer pessoa ou companhia. Ele mostrou como a quantidade de holders de longo prazo, investidores que se mantêm com o Bitcoin que eles compram por mais de 2 anos, não para de crescer, ou seja, cada vez mais a tese é de longo prazo. Em qualquer período de tempo longo que você analisa o Bitcoin, ele performou melhor do que a maioria das classes de ativo, porque, obviamente, os investidores enxergam sim o ativo como uma reserva de valor, mas principalmente ele falou muito sobre a Orange, que ele disse ter como missão simplesmente acelerar a adoção do padrão Bitcoin no Brasil. E a gente começa essa nossa jornada com 2 frentes de trabalho. Uma é a nossa tesouraria, mas tem um outro lado muito importante na nossa companhia, que é a parte de educação. E para isso eles têm apenas um objetivo: aumentar a quantidade de Bitcoins por ação, ou seja, ter o maior número possível de Bitcoins a cada ação que é criada. Hoje são 0,00002279 BTC por ação, o que dá cerca de R$ 12,28 por ação. Praticamente exatamente o preço que estão as ações da Orange. Mas ele falou muito sobre a importância do BTC Yield, que é basicamente o crescimento do número de Bitcoins por ação ao passar do tempo. E isso é muito importante, vocês vão entender mais pra frente, mas é exclusivamente o único motivo do porquê essas empresas existirem e do porquê em alguma circunstância você preferiria comprar ações dela ao invés de só comprar Bitcoin. Só para vocês terem ideia, hoje a Orange tem mais ou menos 1 mês de vida e hoje o BTC Yield dela já é 1,88%. Ou seja, o cara que comprou ações da Orange ao invés de comprar o mesmo valor em Bitcoin, hoje ele tem 1,88% Bitcoins a mais do que ele teria se ele só tivesse simplesmente comprado Bitcoin. Então foi a rentabilidade do Bitcoin de lá para cá, que tem sido negativa até agora, né, mas no longo prazo vai ser positiva, e ainda o aumento do número de Bitcoins pela quantidade de ações que esse investidor tem. E só para vocês terem uma ideia, pegando a Strategy como comparação, nos últimos 365 dias, o BTC Yield deles foi de 26,1%. Ou seja, hoje em dia na Strategy, para cada ação existe cerca de 0,0022222 Bitcoins guardadinhos no cofre da Strategy. E se a gente olhasse um ano atrás, a cada ação que existia só tinha 0,00176 Bitcoins. Então vocês entenderam que o número de Bitcoins por ação subiu 26%. Então, além da rentabilidade dos últimos 365 dias, o investidor que comprou a Strategy ainda teve um crescimento em 26% na quantidade de Bitcoins que ele possui. Inclusive, falando em Strategy, o próprio Michael Saylor apareceu ao vivo no evento e deu uma palavrinha sobre qual que é a história da Strategy e por que ele acredita tanto nas empresas de tesouraria de Bitcoin. Vou deixar um trecho aqui para vocês. Nós éramos uma empresa de software de 500 milhões de dólares dos Estados Unidos.
crescendo 0 a 5% ao ano, competindo com a Microsoft e com um tesouro de 500 milhões de dólares dos Estados Unidos. E percebemos que competir contra um monopólio como a Microsoft seria bastante desafiador. E na época das lockdowns do Covid, tivemos nosso escritório fechado pelas lockdowns. Achamos desafiador entender como cresceríamos contra a Microsoft e tínhamos muito dinheiro, mas os 500 milhões que rendiam 2 ou 3% de juros passaram a render 0. Decidimos vender os títulos do Tesouro e comprar um ativo que valorizasse mais rápido que a inflação. Começamos a procurar, consideramos o ouro, mas percebemos que era uma boa ideia no século XIX. Começamos a pensar em ouro digital, e o Bitcoin é ouro digital. Compramos cerca de 500 milhões de dólares dos Estados Unidos em Bitcoin. No primeiro ano, trocamos nosso tesouro por ações, que depois dobraram novamente e, por fim, dobraram mais uma vez. Então, começamos a vender ações e descobrimos que podíamos vender títulos convertíveis e compramos Bitcoin. E com o tempo, a empresa cresceu 10 vezes. Essa é realmente a transformação do negócio, mas aprendemos muito no caminho. Percebemos que há uma transformação digital nos mercados de capitais. E ouvindo a palestra, inclusive, de membros da Strategy, da Orange Bitcoin, o próprio Bruno Perini, Fernando Urich, o Felipe da Paradigma, vários nomes grandes do mercado, eu consegui entender um pouco melhor e eu queria trazer para vocês o que são essas empresas de tesouraria de Bitcoin, ou que chamamos na gringa de Bitcoin Treasury Companies. Mas basicamente falando, ela é a empresa que decide que o caixa dela não vai ficar parado em dólar ou real ou qualquer outro tipo de investimento, ele vai ser em Bitcoin. A MicroStrategy, que hoje é conhecida como Strategy, ela se tornou um case muito grande, muito famoso, porque ela colocou todo o caixa dela em Bitcoin. Então ela se tornou na prática uma empresa listada em bolsa, mas que as pessoas compram simplesmente porque elas querem comprar Bitcoin alavancado, mais ou menos. Então o passo 1 de uma empresa de tesouraria de Bitcoin seria comprar o caixa dela em Bitcoin. Simplesmente trocar o dinheiro que ela tem parado no banco e etc e colocar tudo em Bitcoin. Aí o segundo passo que algumas estão fazendo, como a Orange Bitcoin está fazendo aqui no Brasil, mas por exemplo a Melius ainda não tomou tantas ações nesse sentido, é usar o fator que você tem em Bitcoin e provavelmente ações que andam se valorizando bastante, porque o investidor está precificando a valorização do seu caixa junto com o Bitcoin, para levantar dinheiro através de dívidas financeiras ou de venda do equity. Existem vários tipos, tá bom? Podem ser notas conversíveis, emissão de ações, pode ser preferred, que o pessoal chama, e no caso da Strategy eles fizeram tudo isso. E aí o terceiro passo é, com o dinheiro que eles pegam dívida, eles vão lá e compram mais Bitcoin. E é justamente assim que você consegue aumentar o número de Bitcoins por ações. E enquanto a rentabilidade do Bitcoin esperada for maior do que a velocidade do crescimento dos juros da sua dívida, tá tudo certo, realmente você vai ganhar dinheiro, o Bitcoin tá se valorizando mais do que a velocidade da sua dívida, então no fim você vai conseguir ganhar a diferença do lucro que teve entre os dois e ainda pagar a sua dívida, isso se você não enrolar ela e passar para frente. Então o mercado passa a olhar para a ação de uma empresa como essa como se fosse uma forma de investir em Bitcoin alavancado, porque nada mais é do que realmente uma empresa se alavancando em cima das próprias ações que estão sendo comercializadas, deixando isso como garantia para conseguir pegar empréstimo com juros mais barato e investir em Bitcoin. E justamente por ser alavancado, geralmente essa ação ela vai subir muito mais do que simplesmente você só comprar Bitcoin. E com essa ação subindo muito mais, a empresa consegue emitir ainda mais dívidas e conseguir comprar ainda mais Bitcoin, e meio que vira uma roda gigante rodando e muito bem. O modelo realmente é lindo enquanto o Bitcoin está subindo e se tornando cada vez mais caro. Agora, se o Bitcoin entra num bear market e começa a ficar um pouquinho de lado e a animação do mercado vai embora, começa a ficar um pouquinho mais difícil de conseguir emitir dívida através do próprio equity da empresa, da sociedade da empresa, e aí vai ficar um pouco mais complicado de continuar comprando Bitcoin ou de mesmo conseguir enrolar a sua própria dívida. E aí a roda gigante começa a desacelerar. Se na hora que você tiver que refinanciar suas dívidas, enrolar elas, o Bitcoin tiver em um momento de queda, não vai ser fácil emitir dívidas utilizando as suas ações como lastro. E muito provavelmente as empresas vão começar a desandar nesse momento. Tendo então que pegar empréstimos a juros mais altos ou realmente não conseguindo enrolar essa dívida e tendo que vender parte dos Bitcoins para pagá-la. Aí a confiança vai pro ralo e com certeza esse modelo de negócio vai sofrer com um momento horrível. E quando a gente olha para as agências de rating, que são justamente as empresas que medem o nível de risco de investir em uma ação, hoje a média dessas ações
ações estão relacionadas com empresas de tesouraria de Bitcoin já são associadas com a nota B-, como a própria Strategy. Então, assim, as agências já interpretam isso como algo um pouco perigoso, sim. Mas, assim, hoje a gente tem um fato. O retorno médio do Bitcoin está acima de 32% ao ano. Então, realmente, se você pega uma dívida a um juros mais baixo do que esse e simplesmente investe em Bitcoin e tem paciência, na grande maior parte das vezes você vai ganhar esse jogo. Só que, na minha opinião, a tendência não é essa. Conforme o Bitcoin vai crescendo, e eu digo em valor de mercado, vai se tornando um ativo com cada vez mais capital investido nele. Ano passado, né, ciclo passado, em 2021, o Bitcoin chegou a bater aí 1,2 trilhões de dólares de valor de mercado. Dessa vez, o Bitcoin já está em 2,4 trilhões de valor de mercado. Vai se tornando cada vez mais difícil para esse ativo continuar subindo na velocidade que ele subia ou caindo na velocidade que ele caía também. Mas agora, por exemplo, para você impulsionar uma alta de 50% no Bitcoin, você não precisa mais de 600 bilhões que você precisava em 2021. Você precisa de 1,2 trilhões hoje em dia. Então, cada vez vai ficando mais complicado você movimentar o preço do Bitcoin com intensidade. Por isso que eu acredito que essas altas de 32% ao ano em média, cada vez essa média vai estar mais baixa. Vai chegar ao ponto de a gente chegar 8% de alta em média e tá tudo certo. Mas acho que ficou claro que a Orange BTC vem para fazer exatamente o que a Strategy está fazendo, só que aqui no Brasil. Comprar Bitcoin com todo o seu caixa, emitir dívida em cima das próprias ações que estão listadas na B3, a Bolsa Brasileira, e conseguir comprar ainda mais Bitcoin, visando uma só coisa, aumentar o número de Bitcoins por ação. Hoje são 23 milhões de dólares em dívidas já emitidos pela Orange, e eles possuem 373 milhões de dólares em Bitcoin. Ou seja, apenas 6,15% da quantidade de Bitcoins que eles possuem está comprometido com dívidas. Já quando a gente olha para a Strategy, eles têm 8,2 bilhões de dólares em dívida, mas eles possuem 66 bilhões de dólares em Bitcoin. Ainda assim, é um nível de alavancagem um pouquinho maior, né? São 12% dos Bitcoins deles necessários para cobrirem a dívida. Na Orange são só 6%. Mas é preciso lembrar que a Orange tem só um mês de vida também, né? Um mês que eles estão listados na bolsa, então ainda não deu tempo de sair também emitindo dívida que nem louco. Então, assim, eu acho que quando a gente vai olhar para essas empresas que estão fazendo tesouraria de Bitcoin, principalmente as que estão simplesmente emitindo dívida para comprar mais Bitcoin, não só aquelas que estão fazendo caixa com o próprio... estão comprando Bitcoin com uma parte do caixa ou com o caixa inteiro delas, a gente tem que olhar para três coisas. Qual é a qualidade do crédito que está sendo pego? O crédito conversível em equity é a melhor, e depois debêntures simples aí com um prazo um pouquinho maior do que 3 anos já começa a ficar legal também. Segundo ponto, qual que é o tamanho da alavancagem dessa empresa? Ela não pode estar alavancada demais, a dívida dela não pode representar uma quantidade muito grande em relação ao número de Bitcoins que ela possui. Então, vamos colocar aí a Strategy como um limite, né? A Strategy já é uma empresa bastante alavancada, então vamos colocar aí 15% é o talo do talo. E óbvio que muito do que eu tô falando aqui a gente ainda nem sabe, tá, pessoal? Isso aqui tá numa fase de experimento completo e a gente vai descobrir os erros delas muito em breve, provavelmente, as que vão dar certo, as que vão dar errado e os motivos do porquê. E eu vou fazer um outro vídeo com muito mais fundamentos aqui, né? Baseado na realidade, com experiência, mas que hoje em dia a gente ainda não tem bem definido. E aí o terceiro ponto é qual tem sido o ritmo de crescimento do número de Bitcoins por ações daquela empresa. A Orange Bitcoin, com um mês, já tem esse BTC Yield de 1,88%. A Strategy, nos últimos 365 dias, está com 26,1%. Então a ideia é que você vá vendo qual que é a empresa que está conseguindo crescer o número de Bitcoins por ação com o crédito mais seguro de todos, sem exagerar demais na alavancagem. Esse é o desafio que eu consigo entender hoje, tá bom? Pode ser que isso mude com o passar do tempo e a gente vai entendendo que, na verdade, não, a alavancagem não pode ser mais do que 5% e que a Strategy vai quebrar daqui 2 meses. Muita coisa a gente vai descobrir com o passar do tempo ainda. E foi legal ver também que o MB estava patrocinando o evento. Eles são um grande parceiro meu e se vocês quiserem criar uma conta dentro do MB e uma corretora nacional para começar a investir em cripto com segurança máxima, e eu acho que a maior diversidade de criptomoedas que deve ter hoje nas corretoras nacionais, o link tá aqui na descrição e você ganha R$25 de bônus na sua primeira compra para investir em cripto direito. Então clica no link aqui na descrição, em menos de 3 minutos você vai conseguir criar uma conta. Literalmente esse vídeo sou eu criando minha conta em acho que 2 minutos e 30 segundos que deu na época, só tá acelerado, mas é extremamente rápido. Espero que você tenha sanado as suas dúvidas sobre como funciona uma empresa de tesouraria de Bitcoin e o que é a Orange BTC, essa empresa brasileira que está tomando a frente e sendo realmente inovadora aqui no Brasil, com um modelo de negócio que eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo que tem que ter muita coragem. Se você gostou desse modelo de vídeo aqui, dá um like e se inscreva para você ver mais vídeos como esse. A gente faz muitos vídeos aqui no canal justamente explicando sobre coisas que a gente sabe que o pessoal tem muita dúvida. Então se inscreva no nosso canal para vocês poderem acompanhar os outros vídeos.